Aleluia! Dá esse aplauso bem forte para esse Jesus que nos amou dessa forma tão maravilhosa. Pode tomar os seus lugares. Bom dia para vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja abraçando cada coração nessa manhã. Há um mover muito gostoso de Deus no nosso meio, não é verdade? Eu acredito que você já sentiu aí sentado onde você está, celebrando, cultuando ao Senhor nessa manhã com a gente. Há um mover nos nossos corações e eu celebro a Jesus pela palavra que Ele me deu, porque hoje, enquanto os louvores estavam aqui e os grupos estavam cantando, ia totalmente de encontro à palavra que Ele queimou no meu coração nessa semana. E eu celebro a Jesus porque hoje, nesse mover que nós estamos sentindo, nessa graça que nós estamos sentindo, Jesus tem palavra para nós, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia já em Juízes capítulo 6 e que a partir do versículo 7 você deixasse aí já a Bíblia preparada. Mas antes de iniciar essa mensagem, eu gostaria de fazer um convite para todas as mulheres. Nós recebemos uma bênção dentro do culto da família, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas, que toda segunda quinta de cada mês será celebrado o culto de mulheres. Então, você é minha convidada especial para essa quinta-feira, para o nosso culto de mulheres. Não perca que o Senhor tem bênção para derramar sobre a sua vida. Nós tivemos o privilégio nesse tempo de ouvir várias mensagens falando de desconfiguração. Quem aí se lembra de pelo menos uma? Levante a sua mão. Ok, estão comigo. Nós ouvimos muitas palavras falando de desconfiguração, né? Semana passada com o pastor William nós ouvimos sonhos desconfigurados. E eu estava bastante inspirada para seguir com a série. Mas entendi que a série tinha terminado. Mas fui orar ao Senhor, porque algo no meu coração domingo passado nasceu, e fui falar com o Senhor a respeito dessa desconfiguração que nós aprendemos, que nós ouvimos falando de família, sociedade, culto desconfigurado, sonho desconfigurado, quando o homem perdeu o seu propósito, perdeu a sua noção em Deus, e as coisas se desconfiguraram, elas se estragaram, elas perderam o alinhamento do céu. E eu fui falar com o Senhor, Senhor, não vou pregar sobre, trazendo o título de algo como o desconfigurado, mas Senhor, por que nós nos desconfiguramos? Porque, Senhor, de tudo que nós ouvimos, e é claro, nós vimos com muita graça de Deus os nossos pastores explicarem a causa da desconfiguração humana. Mas eu falava para o Senhor, Senhor, por quê? Porque eu muitas vezes também me desconfiguro, Senhor. Porque nós estamos olhando uma sociedade, um mundo, pessoas e tantas situações que vão indo de mal a pior, Senhor, indo em direção ao abismo e parece que eles não percebem. Então o Senhor disse ao meu coração, porque no coração do homem ele perdeu o avivamento. E eu falei, como assim, Senhor? Me explica isso, por que ele perdeu o avivamento? Por que nós não nos desconfiguramos dessa forma? Porque nós não cuidamos do fogo de Deus no nosso coração. E aí, gradativamente, conscientemente, às vezes inconscientemente, mas na maioria das vezes conscientemente, vamos nos desconfigurando e nós não vamos percebendo. E para falar sobre o tema que eu trouxe para vocês, que é corações avivados. Por isso eu celebrei quando esse grupo querido cantou, falando de renovação, de avivar o coração. Corações avivados. Mas para falar desse avivamento, eu preciso explicar 3 palavras, que elas sempre vão de mãos dadas, quando nós precisamos de um avivamento pessoal nas nossas vidas. A primeira palavra é renovação, que significa tornar novo, recompor, revigorar,
transformar, ato ou efeito de renovar, de modificar para melhor. A segunda palavra é revolução. Uau! E diz assim: ato ou efeito de revolucionar ou de revolver. Mudança completa e profunda. Causa notável. Mudança em transformar radicalmente. Revolucionar um ambiente. E a última palavra, que é sobre o tema em si, é avivamento. O que é avivamento? É a ação de avivar, de dar brilho, tornar mais ardente, tornar mais vivo, mais intenso. E é aqui que as pessoas às vezes se equivocam, achando que o avivamento é barulho externo, é salto, é grito, é barulho. Não! O avivamento, ele começa dentro de nós, no nosso coração. E quando o avivamento começa no nosso coração, nós temos a capacidade de, em Cristo, mudar os ambientes onde nós nos encontramos. Por isso que eu gosto de olhar para a palavra e buscar o significado da palavra. É tornar mais vivo, é tornar mais ardente, porque nós nos desconfiguramos. Porque perdemos o ardor de Deus no nosso coração. Porque nós não renovamos, não tornamos diariamente o nosso coração mais vivo como deveria. Lembra do primeiro amor que a Bíblia fala? Aquele primeiro amor que a palavra do Senhor fala. Olha, e fala para a igreja de Éfeso: eu tenho uma coisa contra você. Lá em Efésios 1, 15 e 16, diz assim: eu tenho uma coisa contra você. Você perdeu o primeiro amor. Quase 30 anos atrás, a mesma igreja tinha sido louvada por ser amorosa, por cuidar das pessoas, mas naquela oportunidade, o Senhor Deus estava dizendo a ela: eu tenho uma coisa contra você, você perdeu o primeiro amor. 30 anos depois, ela se desconfigurou, e aquele ardor do avivamento do coração que ela precisava manter, a chama viva diariamente, ela tinha perdido. Talvez com os anúncios da época, como acontece com a gente, talvez com as situações da época, com as muitas vozes que a igreja de Éfeso ouvia. Eu não sei o que aconteceu, mas havia algo que estava contra ela, que o primeiro amor dela estava caindo, estava passado. Ela tinha perdido o avivamento do seu coração. Quando eu olho para mim, na minha vida, e eu medito, eu falo: Senhor, como isso para mim hoje pode parecer normal, tenha misericórdia de mim, que o avivamento do meu coração não se esfrie. A palavra está dizendo aqui, é tornar mais vivo, é tornar mais intenso, é reavivar. E somos nós que precisamos buscar isso a cada dia, através da palavra do Senhor. Olha que o avivamento que permanece é aquele fogo que queima o nosso coração. O fogo do primeiro amor de fato. Quando nós pensamos em Jesus o dia todo, quando nós o conhecemos, como nós estamos tão apaixonados que nós queremos fazer qualquer coisa, nós queremos fazer alguma coisa e nós vamos de encontro, dizendo: ei, eu quero fazer alguma coisa ao Senhor. Nesse momento do primeiro amor, o nosso coração está totalmente avivado. Mas nós nos desconfiguramos com o passar dos anos. Nós nos desconfiguramos com o sofrimento, com as situações. Nós nos desconfiguramos por conta da dor. Nós nos desconfiguramos por conta das situações que nós não conseguimos solucionar. Nós nos desconfiguramos por conta das frustrações. E isso faz com que o fogo no nosso coração vá perdendo o seu brilho. Sabe, os avivamentos sempre começam com oração.
trazem experiências, geram transformações naquele que foi chamado para um avivamento. E deixa eu te dizer que aonde você enxergar uma necessidade, aí pode nascer o seu ministério. Aonde você ver uma necessidade, aí pode nascer um propósito. Então o avivamento pode começar aí, aonde você viu uma necessidade. E nós muitas vezes esperamos que o Senhor coloque um outdoor escandaloso na nossa frente e fala para mim, Senhor, quando a maior revelação já está aqui na palavra do Senhor, e Ele fala conosco e está falando ao nosso coração. Primeiro falou comigo de dizer: não permita que o seu coração se desconfigure e perca o fogo do avivamento. E para falar de um personagem, eu fui buscar um personagem bíblico, para que a nossa palavra, você sempre lembre do personagem. E eu fui lá no livro de Juízes, aonde eu pedi para você estar abrindo, capítulo 6, versículos 7 ao 16. Vamos ler juntos? Diz assim, Juízes 6, versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Nós vemos esse texto. E para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui, a partir desse encontro que Gideão teve com o anjo do Senhor, ali naquela árvore, aconteceram outros episódios e encontros que nós vamos estar falando sobre eles aqui, mas o coração de Gideão começou uma renovação. O coração dele, que estava totalmente desmotivado, frustrado pela espera, por tudo aquilo que eles estavam passando, começa a experimentar uma renovação. Gideão começa a ter uma renovação pessoal. E é essa renovação que nós precisamos buscar todos os dias. Ele teve uma experiência com Deus numa época de muita apostasia espiritual. Olha, para nós entendermos, fazia 7 anos que o povo de Israel estava escondido, sofrendo na mão dos midianitas. Não somente dos midianitas, mas dos povos que se aliavam a eles. 7 anos que o povo de Deus estava sofrendo. Tudo porque eles haviam desobedecido. Tudo porque eles tinham se desconfigurado. Tudo porque o poder de Deus, o amor de Deus nos seus corações tinham se esfriado. Quando eles começaram a se interessar pelos deuses alheios, quando eles começaram a perder o temor de Deus e eles começaram a deixar que o seu coração se desviasse para o lado que o Senhor tinha dito para eles que não fosse.
E nós olhamos aqui que eles estavam sofrendo com os midianitas. E eu fui estudar bastante a respeito essa semana. Os midianitas, eles eram das tribos dos nômades, aliados aos amalequitas. Seriam como os beduínos primitivos da época, sabe? A Bíblia fala e a história conta que eles pelejavam em cima de camelos, o que fazia com que a autoridade que ele tinha na guerra chegasse mais longe. Quando você lê a palavra do Senhor, você vê que a Bíblia diz que eles estavam subindo com os seus camelos. E quando o povo de Deus plantava, eles passavam pelas plantações. E a Bíblia fala que quando olhava-se para trás, é como se uma nuvem de gafanhoto tivesse tomado conta daquela plantação. Não ficava nada. Eles arrasavam com tudo. Então eles eram guerreiros, experimentados, cruéis, e eles estavam ali subjugando o povo de Deus há 7 anos. Nós passamos por uma situação, ainda estamos nela, porque ainda precisamos nos cuidar. Nós estamos em bandeira amarela, glória a Deus por isso, amém? Mas nós precisamos continuar nos cuidando, porque ainda não se terminou. Como disse assim, nós começamos a ver já, a luzinha do fim do túnel, e glória a Deus por isso, que continue assim, que todas as pessoas tenham dentro do seu coração esse cuidado com o outro, para que a gente possa daqui fazer. Eu estava sonhando com o culto da fogueira, sabe, gente? A gente lá queimar as nossas máscaras. Estavam rindo de mim, Thalita, o que você acha? O culto da fogueira, vamos jogar nossas máscaras lá e queimar, celebrando ao Senhor. Era só um pensamento do meu coração, viu, gente? Meu coração queima com o fogo do Senhor, então eu tenho umas ideias, às vezes, que não dá para fazer, mas seria um culto muito bonito. Então eles eram esses homens, esses nômades cruéis. Você já passou por um longo período de sofrimento? Por um longo período de tempo que você está sofrendo? Como que fica o nosso coração quando a gente passa por um longo período de tempo? Frustrado, desanimado, enfraquecido. A gente não fica até desconfiado? Assim estava o coração de Gideão e do povo de Deus, um coração desconfiado, porque eles estavam em sofrimento. E nós vemos que quando ele tem esse encontro, que o seu coração começa a avivar, começa a se tornar mais intenso, o ardor do seu coração começa a aparecer outra vez. Ele convoca o povo, ele tem um avivamento pessoal que gera um avivamento comunitário. Ele toca a trombeta e ele chama o povo de Deus, e todas as tribos respondem a esse homem que se julgava o menor, o mais pequeno da sua tribo. Ele chamou o povo, tocou a trombeta. E por que o povo atendeu? Porque havia avivamento no toque da trombeta, porque a mão do Senhor tinha vindo sobre ele, e a unção de Deus estava sobre Gideão. Por mais frustrado que ele se encontrava naquele momento. Então o avivamento, queridos, não virá sobre nós enquanto a nossa identidade estiver desconfigurada. Nós não vamos receber o avivamento pessoal quando a nossa identidade estiver desconfigurada. A Bíblia está dizendo no versículo 1 do capítulo 6, os filhos de Deus fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E quando eu, adolescente, comecei a me apaixonar pela Bíblia, e eu lia, e cada vez que eu lia que falava assim, e os filhos do Senhor fizeram mal diante dos olhos do Senhor, eu ficava com uma raiva deles, falava, como que pode? Pastor Liel falava, como que eles podem fazer essas coisas mal diante dos olhos do Senhor, diante de tanta bondade? Um belo dia, quando eu estava com muita raiva do povo de Israel, o Senhor soprou no meu ouvido e disse, você faz a mesma coisa. Eu falei, eu, Senhor, misericórdia. E percebi que como povo de Deus, eu também fazia o mal diante dos olhos do Senhor, desconfigurando a minha identidade de serva do Senhor, com toda a bondade que o Senhor já tinha manifesto sobre a minha vida. E aí nós vamos e olhamos por que o avivamento não fica em nós. Porque como o povo de Israel, o povo que muitas vezes nós malhamos, nós também fazemos aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. E me permita dizer que quando eu estou falando isso, eu não estou nem
nomeando tamanhos ou pecados, tá? Porque não existe isso. Todos os dias nós pecamos em palavras, atitudes e pensamentos. Então nós fazemos o mal diante dos olhos do Senhor. Uma das frases que eu li num livro que nós recebemos em 2018, Um Coração em Chamas pelo Espírito, que chamou muito a minha atenção foi: nenhum homem jamais conseguiu a plenitude do Espírito, achando e crendo que conseguiria viver sem ela. A plenitude do Espírito faz parte do avivamento que o Senhor quer fazer no nosso coração. Mas o povo fez o que era mal. O que o povo estava fazendo? Nós vemos no versículo 2 ao versículo 5, dizendo que eles estavam escondidos, gente. Eu não posso ler todos os textos, porque aqui diante de mim tem um reloginho que fica dizendo quanto tempo eu tenho. Então eu vou dizer para você ler em casa depois e desfrutar dessa história. Mas a palavra relata covas que estavam nos montes, cavernas e fortificações. O povo de Israel estava escondido, porque eles tinham perdido a sua identidade, a identidade do Deus vivo, que já tinha dito para eles: ei, eu estou levantando vocês para dominar. O que fazia esse povo escondido? A sua identidade estava desconfigurada. Eles estavam ali, e sabe que eu olho hoje para nós como igreja, e eu me incluo, amados, e no temor do Senhor eu falo essa palavra, na ousadia do Espírito, dizendo que muitos de nós estamos escondidos. Nós estamos escondidos diante do que o mundo está falando. Nós estamos escondidos diante do que a sociedade está falando. Nós nos escondemos e deixamos de mostrar os princípios do reino de Deus. Nós nos escondemos e não permitimos que os ambientes sejam transformados, que outros corações sejam avivados por conta do nosso testemunho. Muitas vezes aqui na igreja o nosso coração se quebranta, e eu falo de mim. A gente chora, a gente ora, aquela palavra queima, mas quando nós saímos lá fora, a desconfiguração toma conta do nosso coração, e nós seguimos a corrente, e nós deixamos que a nossa identidade vá se enfraquecendo. Nós ouvimos, damos ouvidos a vozes distorcidas que estão dizendo coisas contra a palavra, e a gente não se preocupa mais. Qual foi a última vez que nós choramos ouvindo uma notícia de alguém que se foi sem Jesus? Ou ouvindo uma notícia contra as crianças, contra as mulheres, contra os idosos? Ou ouvindo uma notícia de algo que fez o nosso coração queimar? Nós deixamos de chorar, porque parece que é normal. Parece que é tanto sofrimento que o nosso coração perdeu o ardor, perdeu a chama. Nós tornamos as coisas sagradas comuns. E é um perigo muito grande, porque nós nos desconfiguramos. Nós estamos perdendo o interesse espiritual. E há um espírito de apatia querendo tomar conta da igreja do Senhor. Depois de um tempo que nós precisamos ficar em casa, agora que nós podemos vir, eu ouço inúmeras pessoas, e não falo mal delas, eu oro por elas, mas eu ouço inúmeras pessoas falando: perdi o jeito de ir para a igreja, eu já não sei mais ir. É legal aqui de casa. E não é verdade? É gostoso você ficar em casa celebrando a Jesus, participando de pijama, pantufa e tomando chá nos dias frios. O Senhor está dizendo para nós: reconfigure o teu coração. Permita que o teu coração se avive outra vez, se torne mais ardente, mais avivado, porque o Senhor está voltando e nós precisamos clamar enquanto é tempo. Nós vemos que o avivamento começa com atos de purificação pessoal e familiar. Quando você lê os versículos 25 até o 32 do mesmo capítulo, nós vamos vendo o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler aqui, queridos, rapidinho. Diz assim, 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai,
corte o poste sagrado de Acerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Nós vemos aqui que o avivamento só começa com atos de purificação pessoal e familiar. Aquela imagem era do pai, pertencia ao povo. E estava ali, e o Senhor diz para ele: ei, vai lá, mata o cordeiro que é do seu pai, ofereça sacrifício com a lenha da estátua de Acerá que você vai cortar. Então ele precisou de uma purificação pessoal, familiar, para que o avivamento que o Senhor queria trazer sobre a nação de Israel pudesse ser completo. Todo avivamento, queridos, começa com atos de purificação pessoal. E a ordem é a mesma ainda hoje, a de destruir o altar dos nossos ídolos particulares. Porque aqui está dizendo dos ídolos familiares, os nossos ídolos particulares. Que isso, ministra? Quem diz que a gente tem ídolos familiares e particulares? Nós temos. Sabe o que é um ídolo? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus é considerado um ídolo particular. Eu vou citar alguns. Aqueles deuses a quem nós prestamos culto. Pode ser o dinheiro, a posição social, o físico, a esposa, o marido, a carreira, o filho, as ideologias, a moda, o mundo, os prazeres carnais, os pecados de estimação. Enquanto nós não derrubarmos os altares familiares e levantarmos um altar ao Senhor, o avivamento não virá no nosso coração. É preciso destruir os ídolos do lar. Se queremos um avivamento pessoal, um avivamento que contagia a nossa família, queridos pais, se você quer um avivamento nos seus filhos, o avivamento precisa começar em você. Você precisa mostrar para os seus filhos que ama ao Senhor. Os seus filhos precisam ver você investindo tempo em ler a palavra, investindo tempo na oração. E quando o fogo do Senhor avivar o seu coração, o coração dos seus filhos também será contagiado para a glória do Senhor. Às vezes os altares que nós temos no nosso lar são altares do ódio, da amargura, da falta de conciliação, da violência, da falta do perdão, da falta de diálogo, da aceitação da entrada do mundo. Quem permite o mundo entrar na nossa casa? Somos nós que abrimos a porta. Às vezes o que nós temos dentro da nossa casa como altares, seja a pornografia, seja o egoísmo, a falta de respeito, a falta de compreensão, a falta de olhar para o outro, mas buscar os nossos próprios interesses, e nós achamos normal. Nós achamos normal aquilo que Deus abomina. Nós nos acomodamos. Por isso que o nosso coração perde o avivamento. E em último lugar, quando nós entramos em ação, o Senhor entra em ação. Olha, o avivamento é a ação de Deus quando nós entramos em ação. Para nós terminarmos, diz assim, aqui começou com uma pessoa. Quando nós estudamos a respeito de avivamento, não tem como não falar de John Wesley, Charles Finney, Duncan Campbell, aqueles homens que colocaram esses países de ponta cabeça, a Inglaterra, a Escócia, eles colocaram os Estados Unidos de ponta cabeça, mas o avivamento começou com eles. Eles clamaram e pediram por uma mudança. Então um chamado nasce onde nós vemos uma necessidade. Esses homens encontraram uma necessidade naquela época. Tudo começa com uma pessoa. Tudo começa com oração. Estes homens deixaram o seu coração queimar. E sabe o que é interessante? Eu achei uma frase de John Wesley. Ele relata que quando teve seu encontro com Cristo, ouvindo um texto de Martinho Lutero, um estranho aquecimento tomou conta do seu coração. E eu celebrei a Jesus com essa frase, porque é o que o Senhor está dizendo para nós. Torna o seu coração ardente, torna o seu coração mais vivo, torna o seu coração avivado. Vamos participar dessa renovação, dessa revolução que o avivamento pessoal traz.
O coração dele foi estranhamente aquecido e ele nunca mais foi o mesmo. Queridos, o avivamento é a ação de Deus, não tem a ver com os nossos esforços. Eu vou dizer isso mais uma vez. O avivamento é a ação de Deus e não tem a ver com os nossos esforços. Mas a nossa parte é se posicionar, é desejar, é pedir pelo avivamento e dizer: ei, Senhor, começa comigo uma vez mais. Ei, Senhor, começa comigo, começa na minha casa. Às vezes a gente fala: vamos transformar o mundo. Vamos começar transformando o mundo da nossa casa, o nosso mundo pessoal. Primeiro o nosso mundo pessoal, a nossa vida, depois a nossa casa, depois o nosso bairro. Deixe o Espírito Santo de Deus queimar no seu coração nessa manhã. Ele nos convida. Tem a ver com uma decisão de mudança, de arrependimento, de alinhar o teu coração ao coração de Deus e permitir que você seja usado. Quando entramos em ação, buscando uma genuína experiência com Deus, o avivamento virá. O avivamento veio para Gideão. Seu coração foi avivado, e mesmo ele fazendo algumas provas com Deus, ele fazia aquelas provas porque era um resquício de um coração que estava frustrado por 7 anos de espera. Ele queria ter certeza que quem estava comissionando ele era Deus. Por isso que ele fez algumas provas, e eu vejo a bondade de Deus ali, respondendo às provas de Gideão, não dizendo para ele: para de me provar, menino, mas dizendo: não, eu vou responder às provas que você está fazendo para mim, porque o seu coração por muito tempo perdeu o avivamento e o Senhor entende isso. E nós vemos que quando ele comissiona todo o exército, 32 mil homens se levantam e atendem ao chamado da trombeta que ele tocou, porque a mão do Senhor estava sobre ele e porque o seu coração estava avivado. E para que a glória não fosse do povo que estava saindo de 7 anos de estar ali sofrendo pelos midianitas, o Senhor diz: não, vamos fazer aí alguma coisa, vai acontecer. Pede para esse povo ir tomar água. Aquele que se ajoelhar e tomar a água, lambendo como um cão, você separa. Mas aquele que se ajoelhar, pegar a água com a sua mão e levar à boca, estando atento, esse você separa. Só 300 homens foram separados atentos. E uma batalha de 32 mil homens que foram comissionados, 300 homens venceram. Aleluia. Por quê? Porque o coração deles estava avivado. Eles estavam comprometidos em fazer o que era certo diante do Senhor. Você já viveu o seu tempo de avivamento? Quanto tempo faz? Deixa eu me dizer que nós não podemos viver do passado, lembrando do tempo que nós éramos mais avivados, porque o avivamento está à nossa disposição hoje. Hoje nós podemos reavivar o nosso coração uma vez após outra e deixar que o nosso coração seja cheio da graça de Deus. Essas experiências, elas precisam continuar como parte da história, do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos alimentar delas diariamente. Deus atua hoje. E Ele está te chamando, igreja, te chamando. E na unção do Senhor eu te digo, o Senhor está te chamando para permitir que o seu coração se torne mais ardente hoje, mais avivado, que esteja queimando por Ele e que esse avivamento pessoal transforme a sua vida e que você comece a tirar fora todos os ídolos que tomam o lugar de Deus na sua vida pessoal, na sua casa, entre os seus filhos e deixar que a glória do Senhor domine a sua vida e a história da sua família. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos sair das covas e das fortificações, e com isso eu não estou dizendo para você usar a sua rede social para brigar com as pessoas, não, queridos. O apóstolo Paulo fala tão certo para Timóteo: nada dessas conversas, não, trate as pessoas com amor. Eu vou citar o texto para você ler em casa, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 até o 26, evite as controvérsias, Timóteo. Controvérsia é contenda, debate, litígio, polêmica. Evite as conversas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas corrija com mansidão. Use as suas redes sociais, mostrando o fogo do teu coração.
Use as suas palavras mostrando o fogo do teu coração. Que na sua casa os filhos sejam os primeiros a ver o fogo do teu coração. O avivamento pessoal que o Senhor está trazendo no teu coração. Se você desejar, se você buscar, se você disser: Senhor, eis-me aqui, aviva o meu coração, restaura a minha vida, faz uma revolução dentro de mim, Senhor. E enquanto a Thalita vai cantar aqui, eu gostaria de concluir essa palavra com você. O Senhor nos convida essa manhã, onde diante de nós temos a mesa posta do sacrifício perfeito, da entrega total. Aquele que não tinha defeitos, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou, aquele que reduziu a sua vida e na morte de cruz, a morte mais vergonhosa, Ele tomou as nossas mãos e Ele nos levantou. Aquele que curou você, aquele que te chamou, aquele que te tirou das trevas, diante da mesa do Senhor, nós nos colocamos nessa manhã. Que nós possamos nos colocar com esse coração que começa a configurar-se com o fogo de Deus, com o temor do Senhor para esse tempo, de levantar a bandeira do Senhor bem alto. Não espere outra pessoa fazer, vá você. Mude o ambiente onde o Senhor te coloca, como se muda o ambiente quando o ardor do nosso coração pode ser sentido pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ei, você não precisa nem falar, você só precisa mostrar o caráter configurado de Cristo na tua vida. Você não precisa falar, você só precisa deixar queimar o fogo de Deus no teu coração, e as pessoas virão e sentirão. Eu gostaria que você se colocasse em pé, que toda a igreja se colocasse em pé, e aqui diante do Senhor, essa mesa que nos lembra do amor, do resgate, da graça, eu queria convidar você para fazer um pacto hoje e decidir uma mudança de vida. Toda essa desconfiguração que nós ouvimos, uma das coisas é o coração sem chama. É o coração sem chama. Enquanto ela canta, vá pensando aí no seu lugar. Vai pensando no seu lugar. Quem é você? Quebranta-me, transforma-me. Aleluia. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Aleluia. Se essa palavra falou no seu coração, eu gostaria que você levantasse a sua mão e que nós pudéssemos orar. Aleluia. Aleluia. Ore comigo nessa manhã. Jesus, nós estamos aqui, nos arrependemos, Pai, do rumo que muitas vezes a nossa vida toma, e esse rumo vai desconfigurando o nosso caráter, que deveria ser parecido com o seu, onde nós não choramos mais, onde nós, Pai, não sofremos mais com as notícias, onde as ideologias do mundo soam tão normais para nós, onde muitas vezes nós queremos até acreditar, Senhor, nessas ideologias. Ah, Deus, perdoa-nos por deixar que a chama do nosso coração fosse se apagando,
fosse perdendo o brilho. E aí, Senhor, nós não temos mais autoridade para falar em casa com os filhos, e nós vamos nos tornando apáticos, e a nossa vida vai tomando um rumo diferente do rumo que o Senhor queria para nós. Assim como o povo de Israel, ali de Gideão, estava vivendo escondido nas cavernas e nas fortificações, porque os midianitas arrasavam com eles, porque eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, porque eles precisavam fazer uma limpeza na sua casa, derrubando os altares que estavam ali de Baal e os postes de Aserá, aqueles deuses que nós guardamos no nosso coração, aos quais nós prendemos tributo, nós rendemos tributo, muitas vezes, Senhor, e deixamos o Senhor de lado. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos queimar os postes hoje. Nós queremos, Senhor, queimar tudo, Senhor, e dizer: eu quero levantar um altar do Senhor pessoal dentro de mim primeiro, depois dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro do trabalho onde eu estou. Que nós tenhamos a capacidade de transformar os ambientes por conta do avivamento no nosso coração. Senhor, que nós não possamos viver mais sem o avivamento no nosso coração, a desejar o Senhor, a sua graça todos os dias. Em o nome de Jesus, dai-nos, Senhor, essa graça. Fazemos esse pacto diante de Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém.